Meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui a respeito deste livro, primeiramente deste evangelho como um todo, é qual é o objetivo de Lucas com as suas duas obras. Sim, duas obras, o Evangelho segundo Lucas e os Atos dos Apóstolos. E talvez o principal objetivo de Lucas com essas obras seja, meus irmãos, o de mostrar aos gentios gregos, ou seja, aqueles que não eram judeus, que eram gregos, falavam a língua grega, mostrar a eles que Jesus era Deus, homem e Senhor de todos nós, e não apenas dos judeus. E nós sabemos que Lucas tem esse objetivo por causa de alguns detalhes. O primeiro deles tem a ver com o vocabulário belíssimo de Lucas. Até hoje, os estudiosos ressaltam a beleza da escrita grega de Lucas. Depois, inclusive, você pode ler lá no início do Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículos 1 a 4, e você lerá uma das construções textuais, um dos textos mais bem escritos do Novo Testamento, Lucas 1, de 1 a 4. E isso é importante, meus irmãos, porque, por exemplo, Mateus, ele escreve primeiramente em hebraico, porque ele queria falar aos judeus. Marcos, ele escreve de forma simples e sucinta, porque ele queria falar ao povão. Mas Lucas usa de um grego simples também, mas de maneira bem escrita, porque o seu alvo eram justamente os donos da língua. Ele queria falar com os gregos. Um outro motivo que aponta para este fato, que Lucas quer falar com os gentios, é a respeito da genealogia que Lucas traz no capítulo 3 sobre Jesus. Por exemplo, se você lê a genealogia de Jesus lá em Mateus, Mateus começa de Abraão e chega até Jesus para mostrar que Jesus era um judeu. Ele era descendente de Abraão. Mas em Lucas, Lucas aprofunda a árvore genealógica de Jesus até chegar em Adão, no primeiro, mostrando que no final das contas, todos nós somos descendentes de Jesus e não apenas os judeus. Mas acima de tudo, Lucas quer mostrar que Jesus era o Messias prometido. Jesus, e é exatamente por isso que ele vai dar uma ênfase aqui muito grande, a não somente ao fato de que Jesus nasceu, mas Lucas vai dar uma importância muito grande ao fato de que Jesus foi enviado. Ele não apenas nasceu, ele foi enviado por Deus Pai. Ou seja, meus irmãos, Lucas, ele parece se preocupar em deixar muito claro que Jesus é o Messias que foi prometido lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. Jesus, ele veio para o seu povo, não somente o povo judeu, mas para o seu povo no geral. Este Messias, ele não apenas nasceu de forma natural, ele também foi enviado por Deus Pai. Então Lucas, durante todo este evangelho, ele tem estes objetivos em mente aqui. Tendo isso como base, agora quando nós olhamos para o nosso texto mais de perto, este capítulo 14, ele faz parte de um bloco muito importante. Perceba, todo o evangelho de Lucas, ele pode ser dividido em 3 locais principais. 3 locais onde Jesus atuou. Nazaré, do capítulo 1 ao capítulo 4, versículo 30. Cafarnaum, do capítulo 4, versículo 31 até o capítulo 9. E Jerusalém, do capítulo 19 até o final, no capítulo 24. Mas há uma passagem de tempo entre Cafarnaum e Jerusalém. No capítulo 9 é dito que Jesus manifesta o desejo de ir a Jerusalém, e ele só chega lá no capítulo 19. Então, entre o capítulo 9, versículo 51, até o capítulo 19, Jesus ainda está de viagem. Ele está no meio da viagem para Jerusalém. Ou seja, no capítulo 14, Jesus ainda está seguindo para Jerusalém. Ele ainda está viajando. E ele só parou aqui na casa de um fariseu, como diz o versículo 1, para comer. Só que esta não é, meus irmãos, nem de longe uma viagem calma. Muita coisa já aconteceu. Na verdade, lá no finalzinho do capítulo 12, Jesus já deixou bem claro que ele veio trazer divisão mesmo.
ele veio trazer divisão. Não no meio do povo de Deus, mas a divisão seria entre o povo de Deus e o povo que não era de Deus. E mesmo que isso causasse divisão dentro da família, isso iria acontecer por causa de Jesus. Isso iria acontecer por causa da mensagem que Jesus estava pregando. E isso de fato, meus irmãos, aconteceu muitas vezes. Há relatos na história de pais expulsando filhos e filhas, porque eles passaram a amar Jesus. Há relatos de maridos e esposas denunciando seus cônjuges, porque eles se tornaram cristãos. Mas voltando ao contexto aqui, Jesus no início do capítulo 13, ele chama os seus ouvintes a se arrependerem. E ele ainda complementa com uma parábola, a parábola da figueira. Ele diz que, da mesma forma que uma figueira que não dava fruto, e ela estava prestes a ser cortada, mas ela recebeu mais tempo para, quem sabe, ela desse fruto antes de chegar o tempo dela ser cortada. Da mesma forma, aquelas pessoas ainda tinham tempo para se arrepender. Da mesma forma, aquelas pessoas ainda tinham tempo para produzir frutos antes que o juiz chegasse. Jesus, então, a partir daí, ele se ocupa, ele gasta um tempo para ensinar sobre o reino dos céus, sobre o quanto o reino dos céus é muito mais valioso do que qualquer outra coisa. O reino dos céus, ele é como um grão de mostarda que cresce e ele influencia ao seu redor. O reino do céu, ele se espalha como um fermento que contamina toda a massa. E a entrada nesse reino dos céus não é conquistada por esforço próprio, mas só entrarão pela porta estreita aqueles que se renderem e se tornarem servos. Até que chegamos aqui no capítulo 14. E, meus irmãos, é a partir daqui que Jesus começa a tratar não mais sobre o reino, mas a partir daqui Jesus começa a tratar sobre os moradores e não moradores do reino. Só que tem algo curioso aqui a partir do versículo 14. Acontece que os capítulos 14 e 15 possuem quase a mesma estrutura. Jesus parece usar a mesma didática, a mesma forma de ensinar nesses dois capítulos. Se você der uma olhada no capítulo 15, você verá que ele começa com uma cena. Jesus está comendo com algumas pessoas. Então acontece uma outra cena. Os fariseus e escribas começam a reclamar. E por conta disso, Jesus conta 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do pai amoroso ou do filho pródigo. A questão é que, se você reparar no capítulo 14, você verá a mesma estrutura, pelo menos no início. Jesus está comendo junto com os fariseus. Então acontece que um homem doente aparece diante de Jesus. Jesus cura esse homem. E depois ele confronta os fariseus. Logo em seguida, Jesus também conta 3 parábolas, à semelhança do capítulo 15. A parábola do convidado ao casamento, dos versículos 7 a 11. A parábola do convite para o jantar, dos versículos 12 a 14. E por fim, a parábola da grande ceia, dos versículos 15 a 24. E, meus irmãos, por que eu expliquei todo esse contexto e a estrutura do texto aqui? A minha proposta é que, para entendermos o início do capítulo 14, que nós lemos aqui agora, para entendermos esse início sobre a cura do homem hidrópico, nós precisamos entender essas 3 parábolas. Sendo assim, nós vamos analisar rapidamente essas parábolas e vamos voltando à cena lá do início do homem hidrópico, para que possamos entender melhor o que está acontecendo ali. Então, pegue a sua Bíblia e vamos caminhar junto aqui. A primeira parte que nós precisamos analisar, então, é a parábola do convidado ao casamento, dos versículos 7 a 11. Nessa primeira parábola, a cena aqui é de um casamento. E alguém foi convidado para esse casamento. E esse convidado, ele pode agir de 2 formas. Ou ele pode chegar no casamento e se sentar na frente, no lugar de honra, ou ele pode chegar e procurar um lugar mais atrás para se sentar, um lugar de menos honra. Acontece que neste casamento possui
assentos. Nesse casamento tem ali alguns assentos que foram separados. E somente os noivos sabem quem é que é para sentar naquelas cadeiras. Então o convidado ele pode tomar duas atitudes. Ele pode se achar muito importante por ter sido convidado. Então ele chega e senta na frente. Porém, se ele fizer isso, ele corre o risco de ser convidado a se retirar daqueles lugares de honra para se sentar lá atrás. Neste caso, há uma grande possibilidade desse convidado ser envergonhado, tendo que se rebaixar, sair da frente dos lugares de honra para sentar atrás. Ou ele pode ter a noção de que somente pelo fato de que ele foi convidado, isso já é maravilhoso demais. Somente o fato dele ter sido convidado para o casamento, isso já é gracioso demais. E mesmo que ele se assente nos lugares de pouca honra, lá atrás, ele já está feliz, porque ele já está no casamento. Neste caso, há uma grande possibilidade de que alguém chegue nessa pessoa e diga: por favor, o seu lugar é mais à frente. Então, nesse momento, a humildade dessa pessoa será recompensada ao sentar na frente e estar mais perto dos noivos. Meus irmãos, esta parábola, então, de maneira geral, está ensinando que é mais seguro ser humilde do que ser orgulhoso. É mais seguro ser humilde do que ser soberbo. E por falar nisso, é importante definirmos aqui o que é humildade, segundo as Escrituras. Primeiro, o que não é humildade. Humildade não é pobreza. Acredite, tem muita gente de baixo poder aquisitivo orgulhoso, se achando o centro de tudo. A pessoa se acha o suprassumo da razão. Pobreza não é sinônimo de humildade. Humildade também não tem nada a ver com autocomiseração. Sabe aquela pessoa que se acha coitadinha e que todos deveriam ter dó dela? O interessante é que, segundo o aconselhamento bíblico, essa pessoa, na verdade, é extremamente egocêntrica e orgulhosa, porque tudo e todos precisam estar em volta dela. Todos têm que servi-la. Isso não é humildade. Mas o que é humildade, então? E aqui eu uso a definição de humildade do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Ele vai dizer: ser humilde é sentir que nada somos, que nada temos, e também que olhamos para Deus em total submissão a Ele, dependendo inteiramente da sua misericórdia e da sua graça. Meus irmãos, ser humilde nas Escrituras é saber reconhecer quem somos diante de Deus. Nada somos e nada temos. Ser humilde é saber reconhecer que não somos melhores do que ninguém, porque o que nós temos de melhor é graça, é presente de Deus, não vem de nós. Você pode ser pobre, estar passando dificuldade, mas se você se acha o dono da sua vida, o dono da razão, se a sua vontade é que é soberana, se você não vê a necessidade de viver uma vida de total dependência de Cristo, então não há um pingo de humildade em uma pessoa assim. Mas o que isso tem a ver com o início do capítulo 14? Veja, o verso 1, Lucas diz que Jesus foi comer na casa de um dos principais dos fariseus. Então nós poderíamos pensar o seguinte: olha que maravilha, que fariseu bonzinho convidou Jesus para comer na sua casa. Esse fariseu deve ter se convertido com a pregação de Jesus. Mas perceba, primeiro detalhe: Jesus não foi convidado para um banquete como de costume. Jesus foi convidado para comer pão. Simples, rápido, quase como um pretexto para analisar Jesus de perto. E é exatamente esse o caso, meus irmãos. Note que no final do versículo 1 é dito que eles o estavam observando. A palavra observando aqui traz a ideia de analisar o comportamento de alguém
para usar depois esse comportamento contra ela. Eles estavam querendo pegar Jesus em alguma falha. E isso faz muito sentido porque desde o capítulo 6, o capítulo 11, já foi dito que eles estavam procurando algo para denunciar Jesus. E esse lanche aqui, esse pão, era a oportunidade, era a armadilha perfeita para pegar Jesus. Mas afinal, o que motivou os fariseus a fazerem isso com Jesus, a armarem esta armadilha? Meus irmãos, os fariseus eram um grupo religioso que havia ganhado muito poder e influência na época de Jesus. Eles eram mais poderosos, inclusive, do que um grupo chamado saduceus, que era composto por sacerdotes ricos daquela época. Os fariseus, então, se achavam a elite da religião, os verdadeiros servos de Deus, aqueles que cumpriam a lei à risca. Mas de repente aparece um mestre. Esse mestre aparece fazendo milagres no sábado. E ainda por cima, esse mestre humilha aquele grupo religioso. Isso é humilhação demais. Aonde já se viu servos importantes de Deus sendo rebaixado por esse que se diz ser o Messias, nos chamando de hipócrita, nos chamando de raça de víboras. Isso é humilhação demais. Meus irmãos, será possível alguém conhecer Jesus e em algum momento se tornar orgulhoso? Será possível alguém conhecer Jesus e em algum momento cair no alto engano do orgulho? O pastor Charles Spurgeon conta que quando ele era reitor de uma escola de pastores, um aluno subiu no púlpito todo confiante, cheio de si, achando que ele ia pregar e ele iria impressionar todo mundo. Acontece que esse aluno ficou nervoso além da conta, e ele não conseguiu pregar, nem sequer ele conseguiu terminar o sermão. Ele desceu do púlpito, angustiado e humilhado. Esse aluno então, cabisbaixo, procurou o reitor, o pastor Charles Spurgeon. Aquele pastor então olhou para aquele menino e deu um conselho que ficou marcado na história. Se você tivesse subido ao púlpito do mesmo modo que desceu, então você teria descido dele do mesmo modo que subiu. Se você tivesse subido ao púlpito humilhado, dependente, você teria descido honrado pelo Senhor. Meus irmãos, o pastor Spurgeon estava aplicando o conceito que Jesus está tentando ensinar aqui. Porque, meus irmãos, se tem algo que fica muito claro nas Escrituras, é que quando se trata do reino de Deus, os últimos serão os primeiros. Aquele que perde, na verdade, ele ganha. Aquele que se humilha, que busca sedentamente a Cristo, este, na verdade, será exaltado. A primeira parábola, então, fala do orgulho, apontando para o primeiro erro daqueles religiosos. Agora veremos sobre a parábola do convite para o jantar, dos versículos 12 a 14. A cena dessa parábola remete a alguém que faz o bem. Ele fez o bem, mas ele fez o bem não porque isso era o correto a se fazer. Ele fez o bem por interesse próprio. Jesus faz um contraste aqui com alguém que convida para jantar os seus amigos, os seus irmãos, os seus parentes, até mesmo os seus vizinhos ricos. Mas esse anfitrião, ele faz isso apenas por segundas intenções. Ele faz isso apenas porque ele quer ser convidado por aquelas pessoas. Ele quer inclusive receber recompensas daquelas pessoas. Ele é interesseiro, ganancioso.
Mas Jesus ensina, meus irmãos, que seria muito melhor convidar no lugar destes os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, porque ele poderia servir aquelas pessoas, e ele até poderia não receber nada em troca, mas com certeza ele receberia coisa melhor no dia do Senhor. E perceba que aqui nós temos alguns detalhes também importantes. Era comum naquela época as pessoas realizarem banquetes e convidarem os seus amigos e parentes. Inclusive havia um poeta antigo, um poeta grego antigo chamado Hesíodo, e ele estabeleceu uma regra geral, dizendo o seguinte: quem te ama, esse te chama para uma refeição. Fica a dica. Quem te ama, esse te chama para uma refeição. Ou seja, se tinha a ideia, e até hoje tem essa ideia, de que quando realizamos um almoço, um jantar especial, nada mais comum do que chamar os mais próximos para compartilhar aquela refeição. Mas o que Jesus traz à tona com essa parábola é que isso foi feito aqui por interesse, por ganância. O anfitrião queria receber algo em troca. Ou seja, as ações dele não foram motivadas pela sinceridade, pelo amor ao próximo, pela comunhão com os irmãos. Ele apenas estava interessado em alguma coisa. Um outro ponto interessante aqui é justamente os exemplos de convidados que Jesus usa como alternativa. Ao invés dos ricos, por interesse, Jesus usa como exemplo justamente aquelas pessoas que eram consideradas amaldiçoadas pelos judeus. O pobre naquela época era considerado pela elite religiosa como alguém que não foi tão abençoado assim pelo Senhor. Ele é filho, mas ele não foi tão abençoado assim. Veja que a teologia da prosperidade não é nova, ela é bem antiga. Mas os discriminados mesmo eram os aleijados, os coxos e os cegos, como o texto diz. Porque estes, meus irmãos, eram taxados de endemoniados, impuros e pecadores. Eles são impuros, eles são pecadores. E Jesus usa como exemplo exatamente essas pessoas. É como se ele estivesse dizendo: se for para fazer boas obras com segundas intenções, seria melhor que você servisse os impuros, os pecadores, porque assim você não ganharia nada em troca. Pois bem, lembra que nós estamos analisando o início do capítulo, o homem hidrópico? Há um ponto curioso ali. Como que esse homem apareceu diante de Jesus do nada? Veja o versículo 2. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Lembra da armadilha dos fariseus? Alguns estudiosos vão dizer que mesmo naquela época, mesmo que esses momentos fossem livres, se você quisesse entrar e assistir ali o que estava acontecendo, não se pode descartar a possibilidade de que aquele homem tenha sido convidado para estar lá de propósito. Outros comentaristas vão afirmar, inclusive, que o texto sugere que os fariseus convidaram esse homem como uma armadilha, propositalmente, no sábado, para que ele estivesse diante de Jesus, para flagrar, Jesus descumprindo a lei. Era uma armadilha bem montada. Mas isso não importa, porque Jesus sabe disso e mesmo assim cura aquele homem. Só que Jesus, meus irmãos, traz à tona aqui algo que ele já havia dito alguns capítulos atrás, nos capítulos 6 e 13, para ser mais exato. Aqueles homens evoluídos religiosamente, no final das contas, poucos se importavam se o dia era sábado ou numa quinta-feira. No final das contas, o que importava era se ajudar o próximo, se dar uma esmola, se ajudar um doente,
era se isso iria trazer algum benefício, algum status, alguma fama para eles. No capítulo 13, a partir do versículo 10, Jesus vai dizer, parafraseando aqui: vem cá, se fossem para vocês trabalharem no sábado, levando água para o gado de vocês, estaria tudo bem, não é? Vocês trabalhariam, porque vocês ganhariam com isso. Mas para salvar uma filha de Abraão, na qual vocês não vão ganhar nada com isso, então não se pode curar no sábado. Aqui no capítulo 14, da mesma forma, Jesus faz a mesma analogia, a mesma comparação. Se fosse o filho ou o gado de vocês, o boi de vocês, vocês não se importariam em quebrar a lei, mesmo que fosse no sábado, porque seria do interesse de vocês. Jesus, meus irmãos, ao curar aquele homem no sábado, diante daqueles fariseus, ele aponta para a prática de ajudar o próximo, mas fazer isso sem qualquer interesse próprio. Só que essa já era uma atitude antiga naquela época. Nós temos, por exemplo, quando Jesus faz uma série de denúncias lá em Mateus, no capítulo 6, sobre aqueles que praticavam as boas obras. Eles davam esmolas, mas apenas para receberem a recompensa deles, o status. Oh, que fariseu piedoso! Olha que homem generoso! Ou seja, o que Jesus está denunciando através da cura desse homem é que não importa se é sábado, o que importa para eles é se eles vão ganhar alguma coisa. Paulo, ele vai combater isso, ele vai combater esse mal lá na igreja em Filipos. Ele ensina que aqueles irmãos não deveriam fazer nada por partidarismo, vanglória ou buscando os seus próprios interesses, mas ao contrário, eles deveriam fazer as boas obras considerando cada um como superiores a eles mesmos. Filipenses 2, versos 3 e 4. Meus irmãos, o grande perigo da ganância, o grande perigo de fazer as coisas apenas por benefício próprio, apenas por ser reconhecido, é que se você é movido pela ganância, você acaba rebaixando o valor do céu. Se alguém cobiça qualquer outra coisa, esta coisa se torna mais valiosa do que o próprio Deus, do que o próprio céu. O que você já trocou no lugar de Deus, no lugar do céu, no lugar do culto a Deus? Pelo que você já trocou? Pelo trabalho? Pela final do futebol? Quando pessoas começam a viver pela ganância, a tendência é que ela se afaste cada vez mais do Senhor. A tendência é que ela se afaste cada vez mais das Escrituras. Meus irmãos, quantas e quantas pessoas já não se afastaram do Senhor para se dedicarem mais ao trabalho, para ganhar mais dinheiro? Quantas e quantas pessoas, nós temos histórias de artistas, inclusive, que abandonaram o Senhor para conseguir mais fama e poder. A ganância deixa o homem fora do reino de Deus. A ganância deixa o homem fora do reino de Deus. Vimos então que a primeira parábola, Jesus quer tratar do orgulho daquelas pessoas. E na segunda parábola, Jesus trata sobre a ganância.
Agora, por último, a terceira, a parábola da grande ceia, dos versículos 15 a 24. E aqui nós temos talvez o ápice desse capítulo 14. Certo homem promove um banquete. E aí você poderia pensar o seguinte: lá vem outra pessoa que vai promover um banquete e vai cometer o mesmo erro anterior. Mas veja que no verso 16, esse homem não convida parentes, vizinhos ricos. O texto apenas diz que ele convidou muitos, no versículo 16. Ou seja, o anfitrião não está interessado se eles são ricos ou influentes. Não é esse o ponto. Então chega a hora do banquete. O anfitrião preparou tudo e ele manda os servos irem buscar os convidados. O problema é que esses convidados, que eram conhecidos pelo anfitrião, começam a dar desculpas para não irem a esse banquete. E as desculpas desses convidados aqui são interessantes. O primeiro diz que ele não pode ir porque ele comprou um campo e ele precisa ver as suas terras. O segundo diz que ele comprou bois, ele comprou gado e ele precisa conferir o seu gado. O outro diz que ele não vai porque ele se casou e ele quer ficar um pouco com a sua esposa, ele não vai por causa disso. Acontece que nessa parábola o Senhor que mandou chamar fica irado. Ele fica irado porque possivelmente ele já havia chamado aquelas pessoas antes, previamente. E elas aceitaram o convite. Mas quando chegou a hora, essas pessoas preferiram servir aos seus próprios interesses. Eu tenho uma terra, eu tenho um gado, eu tenho uma nova vida para cuidar agora. Mas, meus irmãos, algo impressionante acontece. Já que os convidados, os primeiros convidados, aqueles que tiveram a primazia, já que eles não quiseram vir, o Senhor manda chamar outras pessoas. E quem ele manda chamar é mais impressionante ainda. Ele manda chamar justamente os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Aquele grupo que apareceu agorinha na segunda parábola. Eles são aqueles considerados pouco abençoados, pecadores, impuros. Eles são aqueles que Jesus disse que seria melhor convidá-los, porque assim eles não dariam nada em troca. Mas sabe um detalhe aqui? Esses convidados não estão sendo convidados. Veja no versículo 23, leia comigo. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Estas novas pessoas aqui não escolheram o Senhor, foi o Senhor quem escolheu elas. E quando o Senhor as chama, elas vêm, seja pelo amor, sejam coagidas, mas elas vêm. E novamente, o que isso tem a ver com o início do capítulo? Perceba, nós temos um grupo que já conhecia o Senhor, e na hora que o Senhor os chama, eles preferem atender os seus interesses. Como um certo grupo de fariseus, que se achavam evoluídos demais, mas que na verdade só pensavam em si mesmos, nos seus interesses. E assim como na parábola, não diz que aqueles convidados primeiro se arrependeram e procuraram o Senhor, aqueles fariseus também não se arrependeram, não buscaram o Senhor. Ao invés disso, mais à frente eles conseguiram denunciar e condenar Jesus. Mas o Senhor depois, na parábola, chama justamente aqueles que são considerados pecadores, como um certo homem hidrópico, que também era considerado um pecador impuro. Esse homem que foi convidado para estar ali apenas por interesses
malignos próprios dos fariseus. Mas mesmo assim Jesus cura esse homem. E ao que tudo indica, meus irmãos, segundo um pastor, um doutor chamado Fritz, Jesus ainda chama esse homem de filho. Quando ele faz a segunda pergunta aos fariseus, no versículo 5, qual de vós, se o filho ou o boi cair no poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? É como se Jesus dissesse, se até vocês têm compaixão da família de vocês, do gado de vocês, mesmo sendo no sábado, quanto mais eu não teria compaixão de um filho meu, quanto mais eu não teria compaixão de um servo meu, mesmo sendo no sábado. Aquele homem, meus irmãos, ex-hidrópico, porque agora ele foi curado, aquele homem que era considerado impuro, pecador, agora é considerado filho de Deus. E perceba, assim como o Senhor lá da parábola não perguntou aos necessitados se eles queriam participar do banquete ou não, os chamou e eles vieram, ao que parece, Jesus também não perguntou a esse homem se ele queria servi-lo. Este homem recebeu um convite irresistível. E é assim que nós chamamos na teologia reformada, graça irresistível. Porque a graça, o amor de Deus, meus irmãos, é irresistível. Quando Ele chama, nós vamos. Ele chama e nós vamos. Partindo aqui para a conclusão e algumas rápidas aplicações, sempre quando nós nos achamos autossuficientes, superiores, cheios de razão, então o céu perde valor. A vontade de Deus se torna opcional. Mas quando reconhecemos que nós somos pó diante de Deus, quando reconhecemos que somos servos uns dos outros, por amor de Cristo, então, meus irmãos, nós alegramos o Rei, nós alegramos o Senhor, o dono do banquete. E aqui eu quero partir para algumas aplicações, e que você e eu, nós devemos levar para as nossas casas e meditar. Se o orgulho, a falta de humildade, a ganância tem afetado o seu coração, a cura para essa doença é Cristo, é o Evangelho de Cristo Jesus. Ao orgulhoso, eu não sei da vida de ninguém aqui, você sabe. Ao orgulhoso, Jesus diz, os humilhados serão exaltados. Eles participarão do banquete nos lugares de honra. Portanto, sabe aquela conversa que você tem que ter com Deus e você está adiando? Há uma conversa que já tem tempo que você tem que ter com Deus e você está adiando. Aquela conversa de confissão, de busca pelo Senhor. Então, Jesus está te chamando incisivamente a ter essa conversa. Aos gananciosos, que porventura querem servir até, mas querem servir para serem vistos. Aqueles que querem servir apenas para receberem bênçãos em troca, um elogio sequer em troca. Se arrependa. Se arrependa. O Senhor ainda está chamando. Ainda está te chamando para participar deste banquete aqui. Mas atenção, chegará um momento em que as portas do Senhor serão fechadas. Serão fechadas para o banquete.
E não haverá mais tempo. Não haverá mais tempo. Meus irmãos, que o nosso único Senhor, que o único Senhor dos nossos corações seja Jesus. Aquele que nos chamou para o seu reino. E quando Jesus é o único Senhor do nosso coração, importa que o Senhor cresça e nós diminuamos. Importa que tudo o que eu tenho, tudo o que sou, tudo o que quero ser, que isso possa ser para a honra e glória do Rei dos Reis. Amém. Vamos orar. Senhor amado, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor deu ao seu servo Lucas de registrar, ó Deus, um momento tão importante como este. Ó Deus, um momento que através da cura de um homem que possivelmente foi colocado ali para trazer uma armadilha para Jesus. Ó Deus, que apesar disso, esse homem foi curado pelo Senhor, não somente fisicamente, mas a partir daquele momento ele foi chamado de filho do Senhor. Ó Deus, não nos permita ser, ó Deus, como estes homens na qual Jesus tentou lhes ensinar. Ó Deus, nós não somos nada diante do Senhor. Portanto, não há motivos para sermos orgulhosos. Ó Deus, tudo que nós fazemos de bom vem do Senhor, portanto, não há motivos para nos acharmos melhores do que qualquer pessoa. Ó Deus, que nós possamos reconhecer o nosso estado de humilhação diante do Senhor. Que o Senhor possa crescer cada vez mais e nós possamos diminuir cada vez mais. Ao mesmo tempo, Senhor, que o Senhor nos ajude a servir ao Senhor, que o Senhor nos ajude a servir os nossos irmãos, mas não por interesses próprios. Mas que o Senhor nos ajude a servir o Senhor e aos nossos irmãos, para a Tua honra e para a Tua glória. Ó Deus, obrigado por nos chamar a participar do Teu banquete. Banquete este, ó Deus, que nós esperamos avidamente, esperançosos pelo grande dia. Ó Deus, renove a nossa esperança para esperarmos esse grande dia em que nos encontraremos com o nosso Senhor para todo sempre. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.